Antes de mais nada, eu gostaria, dados os pronunciamentos da nossa ministra Gani e do nosso simpático parlamentar ítalo-britânico-brasileiro Marco Long, a respeito do acordo bilateral de não bitributação entre Reino Unido e o Brasil, dizer que tão logo se encaminha ao Congresso Nacional por parte do Executivo, nós cuidaremos com a ligeireza devida da apreciação desse acordo, que haverá de ser ratificado pelo Congresso Nacional. E me caberá também, como presidente do Senado, acionar o Poder Executivo para saber as perspectivas em relação a isso e a outras medidas também que devam fortalecer as relações bilaterais entre as nossas duas nações, que ainda é muito aquém daquilo que poderia ser, não só em números, mas as próprias relações mesmo entre os países. Mais importante desses encontros, meu caro João Dória, a quem agradeço muito o convite para aqui estar, em nome do Senado e do Congresso Nacional, é transmitir aquilo que deve ser a base de uma relação entre países e entre nações, acerca do nosso país, o Brasil. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é sobre o ambiente que temos para o fortalecimento dessas relações bilaterais. E o primeiro ponto que deve ser destacado, acerca da nossa democracia, por vezes atacada, recentemente com a perspectiva de alguma violação, mas a democracia do Brasil restou inabalada, forte como nunca, passível de se criar um ambiente propício para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento e para a melhoria das relações com diversos países do mundo. E, além da democracia forte e inabalada, o que nós estamos exercendo a cada dia, especialmente a partir deste novo governo, é uma relação amistosa, independente, porém harmônica, entre os poderes. O meu papel como chefe do Poder Legislativo brasileiro é de estabelecer, com o Poder Executivo e com o Poder Judiciário, e esperar a reciprocidade de um diálogo muito amistoso, muito ameno e em busca de convergências. Obviamente, com divergências que são próprias da democracia, mas divergências respeitosas, que busquem se ter uma solução para os muitos problemas que nós temos no Brasil e que pretendemos superar. E além da democracia forte, além da boa relação entre os poderes do Brasil, que nós estamos buscando exercer e que se revela, inclusive, com a viagem que recentemente fizemos em conjunto, eu, juntamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para poder tratar a respeito de temas internacionais. Um terceiro ponto muito importante, que é a estabilidade institucional do Brasil. Temos no Brasil, e me dirijo modestamente aos britânicos, uma estabilidade institucional que faz com que nossas instituições funcionem, todas elas. E cada vez mais nós temos que buscar fazer com que as instituições sejam instituições de Estado, independente do viés do governo de ocasião, do governo do momento. Então, dentro desse arcabouço e dentro desse panorama de estabilidade institucional, de harmonia entre os poderes e de uma democracia forte, nós precisamos estabelecer uma agenda política. E o primeiro ponto dessa agenda política que eu queria destacar é fundamental no Brasil nós apartarmos a agenda política das polêmicas políticas. As polêmicas políticas e os ruídos existem a todo instante, toda democracia é passível de existir, mas essas polêmicas políticas, que agora essa semana mesmo nós tivemos várias delas no Brasil, elas têm que estar numa prateleira diferente da agenda política que interessa à nação. Há um interesse comum que deve nortear os nossos caminhos, independente de ser esquerda ou de direita, independente de ser conservador ou não, independente de ser oposição ou situação. Uma agenda que interessa ao Brasil. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar em relação a essa agenda, um passo dado nesta semana, que é o encaminhamento de um projeto de lei complementar pelo Executivo ao Congresso Nacional, recebido anteontem no Congresso Nacional, referente a um novo plano fiscal, uma substituição ao teto de gastos públicos, que, de fato, foi muito importante a partir do momento que foi instituído em 2016, e eu participei dessa votação, inclusive, quando era deputado federal. Nós estamos substituindo o teto de gastos por um novo arcabouço fiscal, que prevê, naturalmente, aquilo que é a expressão de um arcabouço fiscal, que é a responsabilidade fiscal. Então, essa segurança sobre os limites de gastos públicos, sobre a responsabilidade fiscal do Brasil, é muito importante que não se paire dúvidas em relação a isso. Nós temos esse compromisso de responsabilidade fiscal, apreciaremos o projeto de lei complementar com muita rapidez, tanto na Câmara quanto no Senado, e entregaremos muito em breve à sociedade brasileira um plano fiscal que foi, inclusive, muito elogiado por diversos setores da economia brasileira, porque é, de fato, uma expressão, repito, de responsabilidade fiscal. O segundo ponto que eu gostaria de destacar também, muito importante nesta agenda política, é o respeito ao passado, especialmente a um passado recente. Houve opções feitas pelo Parlamento brasileiro,
Houve opções feitas pela política brasileira em relação a diversos temas. Votamos nos últimos anos uma reforma política, uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, estabelecemos o limite de gastos públicos, votamos marco legal de saneamento, marco legal de falências e concordatas, marco legal de ferrovias, de cabotagem, um novo projeto do sistema cambial, diversos projetos de energia na área do gás. Essas opções legislativas devem ser respeitadas, até porque, ainda que não sejam ideais na cabeça de quem queira fazer críticas, e é natural que as receba, mas, ainda que não sejam marcos legislativos ideais, é muito melhor se ter estabilidade para a previsibilidade de investimentos, de saber que aquela é a regra do Brasil, concebida por uma política que foi responsável em fazer reformas ao longo dos últimos 6 anos. Então, esse respeito ao que foi feito é fundamental para transmitirmos aos países que pretendam ter relação com o Brasil que nós temos um ambiente minimamente seguro e previsível para os investimentos. Portanto, as modificações que nós temos que fazer daqui para frente é sempre olhando que no passado nós fizemos modificações que foram importantes, que devem ser respeitadas, eventualmente até aprimoradas, não há dúvida, mas o olhar para frente daquilo que a gente ainda não fez. E o que a gente ainda não fez foi a aprovação do plano fiscal, que faremos no decorrer de maio, e uma reforma tributária muito substancial, que já está sendo gestada no Congresso Nacional há algum tempo, ao longo de alguns anos, inclusive, e que eu considero que está num ponto maduro para uma definição, e daquilo que se exige na política, que é a arte de escolher, uma opção sobre um sistema tributário que seja menos nocivo, menos complexo do que o sistema tributário atual do Brasil. Então, o marco fiscal, juntamente com uma reforma tributária e o estabelecimento de fontes de arrecadação que sejam sustentáveis, que sejam razoáveis, é o caminho que nós temos para uma arrecadação que não seja nociva àquele que produz, ao mesmo tempo em que se tem uma despesa atrelada a essa arrecadação, que é justamente o cerne do plano fiscal. E há diversas fontes de arrecadação possíveis, sem que haja necessidade da criação de novos impostos, até porque nós não concebemos no Brasil a criação de novos impostos. Há o aumento da base de cálculo de fatos geradores, ou seja, fazer pagar imposto quem não paga, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito isso com muita propriedade, ou seja, alcançar aqueles que, por elisão fiscal, por evasão fiscal ou até por sonegação fiscal, deixam de recolher tributos ao erário brasileiro. Há projetos de marcos legais importantes, inclusive a legalização de jogos de apostas esportivas, que também é um caminho que o Brasil está percorrendo, já aprovado na Câmara dos Deputados, que deve ser apreciado pelo Senado Federal, que pode ser um caminho também de uma arrecadação sustentável ao longo do tempo. Igualmente, apresentei recentemente uma ideia ao ministro da Fazenda que está em estudo a respeito de uma forma de repactuação de multas de agências reguladoras, de autarquias, que pode ser uma fonte de arrecadação muito interessante e uma solução, ao mesmo tempo, de conflitos dos mais diversos e infindáveis, ou seja, uma série de multas, de sanções estabelecidas por agências reguladoras que nunca são pagas, são eternamente discutidas no judiciário e administrativamente, que podem ser objeto de um grande plano, de um grande programa, como foi no passado o programa de repatriação, que eu acho que era muito importante também se fazer um novo programa no Brasil. Então, há diversas formas e fontes de arrecadação para o Estado brasileiro que podem ser implantadas sem que haja necessidade da criação de novos tributos, o que de fato seria intolerável. Um ponto que eu gostaria de destacar também, que é o nosso compromisso, e digo isso à comunidade britânica, nosso compromisso absoluto com o desenvolvimento sustentável. Modéstia à parte, senador Davi Alcolumbre, o Senado Federal tem demonstrado muita responsabilidade quando a matéria é meio ambiente. Nós temos evitado apreciar projetos que questionem a imagem do Brasil, que questionem as nossas estruturas sob o ponto de vista ambiental. É preciso ter responsabilidade ambiental, sob pena de termos um enorme sacrifício à economia brasileira num curtíssimo período de tempo. Nesse prazo, nós podemos fazer um desenvolvimento que seja um desenvolvimento atrelado à energia sustentável, e, de fato, a nossa matriz energética foi 85% renovável, 66% do nosso território em estado natural. Então, nós temos o que dizer para a comunidade internacional, mas nós temos que recuperar a nossa imagem, e não se recuperará a imagem com a votação e a apreciação assodada de projetos que possam sacrificar o meio ambiente do Brasil à custa do desenvolvimento econômico, que será irreal ou surreal se pensar que se possa ter um desenvolvimento econômico não atrelado ao respeito ao meio ambiente. Há um investimento em infraestrutura previsto para o Brasil, e que também é muito importante. Teremos recordes de safra e das nossas commodities nesse ano de 2023, mas, de fato, nós ainda carecemos de uma infraestrutura
adequada para poder fazer o escoamento e poder fazer uma produção que seja efetiva no nosso país. E há já um orçamento previsto para isso. É muito importante que se estabeleçam os projetos dos ministérios pertinentes para que a nossa infraestrutura evolua. E não evoluirá, evidentemente, sem a participação da iniciativa privada, sem a participação da comunidade internacional com investimentos que possam ser feitos a partir dos muitos marcos legislativos que nós votamos recentemente no Brasil. Inclusive o marco da ferrovia, o marco da cabotagem, de concessões, de parcerias público-privadas, que permitem compreender que o Brasil é um país em que a infraestrutura tem tudo por fazer, portanto, é um grande celeiro de oportunidades para investimentos internacionais no Brasil. Basta que tenhamos a responsabilidade de dar àqueles que investam previsibilidade, segurança jurídica e um mínimo de tranquilidade para poder operarem no nosso país. Esses investimentos externos são fundamentais, a realização de um encontro dessa natureza também é fundamental para que possamos transmitir aquilo que de bom o Brasil tem. E o Brasil tem muitas coisas boas que devem ser destacadas e há um enorme celeiro de oportunidades no Brasil que fazem com que esses investimentos possam ser aplicados no nosso país. E, para terminar, fiel ao tempo, pela recomendação do nosso querido Furlan, eu devo dizer que de tudo isso que nós estamos fazendo, de arcabouço fiscal, de perspectiva de reforma tributária, tem gerado bons frutos, tem gerado bom efeito. A inflação, meu caro Roberto Campos Neto, a inflação contida, inclusive com viés de queda, a nossa moeda estável, recentemente, na semana passada, tivemos, inclusive, abaixo dos R$ 5,00 o dólar. Agora, nós precisamos crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75 ao mês. E é por isso que eu gostaria de instar a todos a uma reflexão. Nós temos um novo governo, o governo tem uma forma de pensar, uma forma de planejar o país. O Congresso Nacional tem as suas perspectivas e, evidentemente, também a sua percepção em relação à economia. Há divergências naturais entre executivo, entre legislativo, entre a sociedade, entre o meio empresarial. Mas, se há algo que nos une nesse momento, é a impressão, o desejo, a obstinação de reduzir taxa de juros no Brasil. Por isso, eu gostaria de pedir muito, é uma súplica do Senado, meu caro presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Vossa Excelência sabe que nós, do Senado Federal, sob a gestão de Davi Alcolumbre, aprovamos a autonomia do Banco Central, que foi fundamental e eu continuo a defender a autonomia do Banco Central, como defendi no Supremo Tribunal Federal, encaminhando já na presidência do Senado os memoriais a cada um dos ministros do Supremo para garantir a constitucionalidade do projeto de lei que é do Senado Federal de autonomia do Banco Central. Mas a perspectiva dessa autonomia que desejávamos e desejamos no Senado Federal é para que o Banco Central não fosse suscetível a interferências políticas indevidas nas suas mais inúmeras atribuições. Mas há um sentimento geral hoje, que obviamente depende de uma base empírica, de uma base técnica, mas também de uma sensibilidade política, que nós precisamos encontrar os caminhos para a redução imediata da taxa de juros no Brasil, sob pena de sacrificarmos todo esse trabalho que temos feito ao longo do tempo, de estabelecer todos esses marcos legislativos, todo esse ambiente de busca de segurança para investimentos no Brasil. E se esses ruídos, essas marolas que têm prejudicado a redução da taxa de juros, são problemas, nós temos que, então, atacar esse problema e permitir que haja um ambiente propício para a redução da taxa de juros. Ruído na política o Brasil sempre vai ter. Teve no governo anterior, e muitos, inclusive, naturalmente terá nesse governo, terá em futuros governos, mas mesmo sob um ambiente de ruídos, nós tivemos uma taxa de juros de 2% no passado. Então, é muito importante que nós nos juntemos de forma civilizada, de forma acordada, de forma equilibrada, mas que nos juntemos todos, e o Banco Central, naturalmente, sendo respeitado nas suas atribuições, na sua autonomia, mas que busquemos fazer uma redução imediata da taxa de juros. Esse é o desejo muito sincero do Senado Federal, é o desejo do Congresso Nacional de um modo geral, consonante com o que é o desejo da economia, do setor produtivo do Brasil, porque é isso, junto com o arcabouço fiscal que será aprovado, junto com a reforma tributária, essas fontes de arrecadação sustentáveis, fará com que o Brasil cresça e possa fazer aquilo, e agora terminando mesmo, Furlan, aquilo que todos nós desejamos, que é o fim último da política, que é tornar a vida das pessoas mais feliz. E como é que se torna a vida das pessoas mais feliz? É com o básico, meu caro João Dória. É dando comida para quem não tem, e há uma
um objetivo muito evidente de todos nós, não é só do governo, não é só do presidente da República, é de todos nós, de erradicar a fome e a miséria no Brasil. Então, dar comida às pessoas, dar moradia às pessoas a partir de programas de habitação como Minha Casa, Minha Vida, dar um transporte de qualidade, uma saúde razoável e natural para todas as pessoas terem um mínimo de saúde, de atendimento em postos de saúde, e educação. Então, são coisas básicas, nós temos riquezas suficientes para isso, nós temos condições suficientes para isso. O Brasil é um país muito grande, muito rico, de muitas oportunidades, basta que apartemos a agenda política dessas polêmicas políticas e nos juntemos dentro de um propósito comum, com moeda estável, com inflação contida, com uma redução, obviamente, gradativa e responsável da taxa de juros e, naturalmente, o crescimento do Brasil para se gerar emprego e oportunidade a todos. Esse é o nosso desejo. Nós estamos absolutamente abertos e aptos ao diálogo no Congresso Nacional com a sociedade civil, com o setor empresarial, com as instituições de Estado e as instituições de governo, para esse bom propósito que seguramente nos fará ser um país grande, um país respeitado e fortalecendo as relações bilaterais e multilaterais. Será muito importante que isso aconteça no nosso país para bem do nosso povo. Então, agradecendo imensamente a oportunidade de aqui, dentro desse prazo, me expressar em nome dos meus colegas parlamentares, em nome do Senado Federal, quero dizer que, além de ter falado aqui, ficarei para poder ouvir a todos, para que possamos ter, no final, um extrato de soluções para o nosso país. Muito obrigado.